Falados da Capela, capítulo 21. E o Verbo se fez carne. No nosso último encontro, no capítulo 20, nós falávamos da. Deixa eu só voltar no título para a gente ser mais preciso, da tradição messiânica, né? E nós vimos que vários povos, várias religiões, cultos daquela época, todos falavam uma coisa só: a vinda do Consolador prometido, né? Hoje nós temos a doutrina espírita como Consolador prometido, mas Jesus também foi o Consolador prometido que esteve aqui na Terra naquela época. E por séculos e séculos se falava: algo grande está por vir, o Messias, de formas diferentes, mas todos dizendo a mesma coisa. E aqui no capítulo 21, a gente já pula com, né, pelo linguajar do título, né? A gente, assim, pelo menos dedui e intui, né? Eu não fiz a leitura prévia, mas nós vamos fazer. Mas o capítulo 21 fala: e o Verbo se fez carne, né? Ou seja, aquilo que todos diziam que ia acontecer, de fato aconteceu. E o capítulo inicia-se da seguinte maneira: e então vieram dias nos quais, mais que nunca, havia uma aura de expectação em toda a natureza, e um mundo singular e um mundo e singular anseio no coração dos homens. Quando Jesus estava por vir, olhem a grandeza de Jesus. Até a natureza estava modificada. Indicava-se: tempos diferentes iremos passar. E não é diferente conosco, viu, gente? Nós estamos passando por tempos diferentes. Porque lá atrás, a gente pode falar assim: ah, mas os tempos de sempre foram diferentes, mas agora posso dizer que está um up a mais, por conta da transição planetária, né? Jesus veio, nos ensinou o que era para ensinar. De fato, nós ainda não aprendemos, mas estamos aí no exercício, nesse exercício constante, né? Jesus seguiu e agora novamente vem um outro fenômeno, que é a questão da Terra que está se regenerando. As vozes dos profetas tinham soado, advertindo todo mundo sobre o advento miraculoso, e até mesmo o local do divino nascimento já estava determinado, como vimos por Miqueias da Palestina e pelo Bharta Shastram da Índia. Estava-se no século de Augusto, sobre um pleno reinado de paz e de glória. Toda vez que tenha uma calmaria, de repente vem uma tempestade, assim como depois da tempestade vem a calmaria, né? Mas sempre quando algo tá muito calmo, muito monótono, vindo numa coisa só, tem uma sacudida para que as coisas possam, então, ir se refazendo. E o mesmo acontecia naquela época. O espírito dos dominadores, saciados de vitórias e derrotas, repousava. Floresciam as artes, a literatura, a indústria e o comércio, e a charrua arroteava os campos fecundos, conduzida pelas mãos rudes e calejadas dos guerreiros inativos. Em todos os lares plebeus ou patrícios, as oferendas votivas se acumulavam nos altares englanados dos deuses penates. Os templos sagrados de Marte tinham, enfim, cerrado suas portas, e as naves romanas tirremes, ao cantar monótono e doloroso dos escravos remadores, sulcavam altivas os verdes mares latinos, pejadas de mercadorias pacíficas vindas de todos os portos do globo. Eram os quatro cantos sabendo algo iria acontecer. E esse algo
era alguém chamado Jesus. Na Roma imperial, os dias se levantavam e se deitavam ao esplendor bárbaro e fascinante das diversões infindáveis dos anfiteatros repletos. E sob a segurança das multidões apaziguados pelo aroma do pão de trigo, bendito e farto que não faltava mais em nenhum lar, o César sobrevivia. Saturado de glória efêmera e apoiado nas suas legiões invencíveis, o Senhor do mundo recebia indiferente e entediado as homenagens e as reverências de todas as nações que conquistara. A ordem romana, a lei romana, a paz romana, sem contestadores, imperavam por toda parte. Mas, inexplicavelmente, em volta a essa atmosfera de alegria e de abundância, soprava, não se sabendo de onde vinha nem para onde ia, uma aragem misteriosa e indefinível de inquietação íntima e de ansiedade, de temor insólito e de emoção. E nós sabemos que a palavra de Jesus já nos diz, já nos conta a passagem, todos aí que já assistiu pelo menos um filme de Jesus, né? Embora todo mundo estava naquele alvoroço, o pessoal sabia tanto que alguém grande iria chegar, que tanto quando souberam da vinda de Jesus, eles mandam matar todos os homens que nasceram naquela noite, todos os primogênitos. Então, eu traria aqui uma reflexão com esse parágrafo, embora ele não deixa isso explícito, mas essa ansiedade nós também podemos dizer que é o lado negativo, de uma certa forma, trabalhando. Porque o capítulo vem dizendo, né? Era inexplicável, apesar dessa atmosfera de alegria e de abundância que soprava, que ninguém sabia para onde vinha, existia também a inquietação íntima e a ansiedade, né? Embora esse lado negativo ainda nem sabia o que fazer, mas de uma certa forma também trabalhava. Rumores estranhos circulavam de boca em boca, da cidade em cidade, nação em nação, penetrando em todos os lares e corações. Uma intuição maravilhosa e profunda de alguma coisa extraordinária que estava para acontecer, que modificaria a vida no mundo. Olhos interrogadores se voltavam de contínuo para os céus, percrustando os horizontes em busca de sinais e evidências desse acontecimento surpreendente que se aproximava. As sibilas, oráculos e adivinhos eram consultados com mais frequências, e os homens idosos de mais experiência e bom conselho eram procurados e ouvidos com mais respeito e relevância. Foi quando Virgílio escreveu esta profecia memorável, que tão depressa viria a ter cumprimento. Vede como todo mundo se abala, como as terras e os vastos mares exultam de alegria com o século que vai começar. O infante governará o mundo purificado. A serpente perecerá. Porque quando Jesus estava para vir, muitos sabiam que quando Jesus passasse pela terra, a terra jamais seria a mesma. Embora a gente não tenha aprendido os ensinamentos, né? Mas a terra jamais seria igual. E Jesus, pela grandeza que ele carregava, aqui também, né, essa fala de Virgílio nos fala que a serpente perecerá. Ou seja, o lado negativo. Com tudo que irá acontecer, ele sairá perdedor. Porque verás, ainda que seja depois da crucificação de Cristo, que ele de fato era o Messias, o Consolador prometido, aquele que veio mudar, não mudar, né? Mas que o Evangelho mesmo nos ensina que ele veio cumprir a lei de Moisés. Ele veio cumprir e acrescentar. E logo em seguida,
como inspiradamente revelando a verdade. Chegam, enfim, os tempos preditos pela Sibila de Cumes. Vai-se abrir uma nova série de ciclos. A Virgem já volve ao reino de Saturno. Surgirá uma nova raça, um novo rebento desce do alto dos céus. E o grande dia então surgiu, quando César, desejando conhecer a soma de seus inumeráveis súditos, determinou o censo da população de todo o seu vasto império. Então José, carpinteiro modesto e quase desconhecido da pequena vila de Nazaré, na Galiléia dos gentios, e natural de Belém, tomou sua esposa Míriam, que estava grávida, e empreendeu a jornada inesquecível. Por serem pobres e humildes, aceitaram o auxílio de amigos solícitos e abrigaram-se em um estábulo de granja. Ali, então, o grande fato da história espiritual do mundo se sucedeu. Míria, aqui nós podemos sim entender Maria, né? Então, quando José sabe, né, que César estava ali, contando quem tinha nascido, quem não tinha, quem tinha até uma certa idade, quem era primogênito, quem era homem, começou a barrar tudo, José disse o quê? Eu vou me embora daqui, porque senão a gente não consegue concretizar aquilo que Deus, essa energia suprema, espera de nós. Então, eles foram para esse lugar, que nós todos sabemos desse estábulo, que era uma manjedoura, né? E ali, então, o grande fato da história se sucedeu, ou seja, Jesus chega ao mundo encarnado, o maior ser de maior evolução que já passou por esse planeta, chega para mudar, para ser marco. Aquele que devia redimir a humanidade de seus males foi ali exposto, envolto apressadamente em panos pobres, e seus primeiros vagios foram emitidos em pleno desconforto, salvo o que lhe vinha da desvelada assistência dos seus genitores. O mesmo desconforto, aliás, que o acompanharia em todos os dias de sua vida, que o levou a dizer mais tarde, já em pleno exercício de sua missão salvadora: o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Né? Jesus, embora caminhava pelos lugares, Jesus foi muito importunado também, porque muitos acreditavam que ele era falso profeta. Muitos acreditavam que Jesus estava enganando. Enquanto tinha multidões que acreditavam em Jesus, tinha aqueles também que o apedrejavam. E ele fala, não tem onde, né? Jesus fala que o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E Jesus andava, né? Jesus deixou Maria e José e começou a andar pelo mundo. Jesus, até um certo tempo, trabalhava com José na carpintaria, né? Mas quando os tempos foram chegados, Jesus disse: eu preciso andar pelo mundo. Eu preciso cumprir a minha missão. Eu preciso levar a palavra do meu Pai a todos que assim desejarem ouvir. Eu preciso mostrar, através do amor, como que a gente caminha. Mostrar que só vem ao Pai se passar pelos meus ensinamentos. Né? Só chega ao Pai. O Espírito glorioso e divino deu assim ao mundo, desde o nascer, um exemplo edificante de humildade e de desprendimento. O desejado de todos os povos, o reclamado por todos os corações e anunciado por todos os profetas em todas as línguas do mundo. Então conhecido nasceu assim, quase ignorando numa casa humilde para que o evangelho ia mais tarde pregar. De renúncia e de fraternidade, recebeste dele mesmo, desde os primeiros instantes, tão patético e comovente testemunho. Emocionante mesmo esse. A estrela dos sacerdotes caldaicos se levantara no horizonte.
O Verbo se fizera carne e, descendo à terra, habitara entre os homens, né? Lembra da estrela? A estrela de Davi? Os reis magos, os 3 reis magos, né? Seguiam, começaram a seguir aquela estrela que os guiaram até Jesus. Eles tinham certeza da chegada daquele que seria o divisor de águas. O sol, em seu giro fecundante, gloriosamente entrava em peixes, e a ampulheta do tempo, nesse instante, marcou o encerramento de um ciclo que teve início, como já vimos, com a depuração espiritual do mundo, após a comunhão de espíritos do céu e da terra, a queda de uns servindo a elevação de outros, visando a unidade que é a consumação fundamental da criação divina. Também marcou a abertura de um outro ciclo, em que os frutos dos ensinamentos trazidos pelos enviados do Senhor e por Ele próprio, ratificados e ampliados, quando entre os homens viveu, brotassem fecundos e promissores da árvore eterna da vida, que para a evolução da humanidade, daí por diante, se desenvolvesse em bases morais mais sólidas e perfeitas. A promessa feita nos páramos etéreos da capela estava, pois, cumprida. Ele desceu, o Divino Senhor, ao seio ignar o impuro da massa humana terrestre para trazer o auxílio prometido, para redimir com sua presença, sua exemplificação e seus ensinamentos sublimes as 2 raças de homem, a da capela e a da terra, que no correr dos tempos mesclaram, confraternizaram e partilharam os mesmos sofrimentos, angústias e esperanças. E assim a gente segue até hoje. Até hoje, muitos de nós somos frutos de capela, outros são frutos de outros planetas, porque nós sabemos que não são apenas descendentes de capelinos que aqui estão, mas também as raças primitivas ainda são existentes, porque o livro vem nos mostrando, no decorrer de toda a sua trajetória, que os cataclismas, quando aconteciam, os expurgos, ainda que iam embora grande massa, desencarnavam-se grandes massas, mas sempre uma minoria permanecia. Então, era essa minoria, pegava um povo que desenvolveu um pouco mais nessa minoria primitiva, um outro povo um pouco mais evoluído, outros vindos de capela, outros vindos de outro planeta, e assim foi acontecendo sucessivamente, e hoje nós sabemos que está vindo aí levas de espíritos muito evoluídos, né, que vêm para ajudar no progresso da Terra. Nós sabemos que os capelinos se sucumbiram, né, em algum momento, apesar de evoluídos, mas a vibração em que eles se encontravam não permitiam mais permanecer ali. Por quê? Porque Capela estava como a Terra está agora, em regeneração. Do mesmo modo, muitos que estão desencarnando não retornarão mais para a Terra, mas irão para mundos primitivos, porque a vibração em que eles se encontram, eles precisam daquele lugar para poder, então, se acender, se levantar. Muitos estão, neste momento, olhando para trás e vendo a Terra, assim como os capelinos olharam para trás, viram capelas de longe e já sentiram uma grande saudade, porque ali não retornaria. E sentiram o coração apertado, porque iria por um mundo primitivo, um mundo ao qual, materialmente falando, eles já sabiam muito bem o que esperariam, mas estavam necessitados de avanço moral, dos quais, de uma certa forma, em algum momento, estagnou, né? Então, que todos nós possamos ter esse discernimento. Por isso que tantos espíritos querem estar na Terra nesse momento. Eles são taxativos em dizer sorte de quem está na Terra, ainda que esteja em momentos difíceis, complicados, como o Emmanuel fala, né? Para estar na Terra nesses tempos de agora, a gente precisa ter couro de jacaré, né? Para poder dar conta de tanta pancada, de tanta coisa que acontece. Mas, se a gente conseguir vencer, o nosso salto haverá de ser muito, mas muito grande, né? Então, e isso não só nessa questão de exilados
da capela, de momento de transição da terra, mas também nas pequenas coisas aos quais nós somos submetidos todos os dias. Eu deixei anotado 2 livros que eu quero fazer a leitura, que é A Face Oculta da Medicina e Espíritos Decaídos Materializados. Esses livros são de um médico chamado Paulo César Frutuoso, né? E ele contando dentro de algumas experiências que ele teve no lar de Frei Luís, ele fala o seguinte, que ele levou uma paciente dele, né, que estava com... Ele a operou de câncer de mama, estava em tratamento, passou um ano, saiu uma metástase óssea. E ele pediu autorização a Frei Luís se podia levá-lo até as reuniões de materialização no centro para ver se ela poderia ser ajudada, né? E ali ele fala que sai um médico materializado da cabine, esse médico conversa com um outro médico em inglês a situação daquela paciente, e que ele conversava de uma forma tão rápida que ele mal conseguia entender o inglês que eles estavam conversando. Era inglês, mas era muito rápido, que não dava para poder acompanhar. Mas que o tempo inteiro, eles falavam a palavra wonderful, wonderful, e ele perguntando, gente, o que pode ter de tão maravilhoso, né? O que eles falam que está tão maravilhoso numa pessoa que teve um câncer de mama, agora está com uma metástase óssea que avança a cada tempo e que a medicina está, né, não está conseguindo, pelo menos, sanar, não sana, né? Como até hoje nós sabemos aí que o câncer não tem uma medicação de cura, tem uma medicação que estabiliza, mas aí ele falava, a medicina não está conseguindo acompanhar. E o que eles estão vendo de maravilhoso, né? E que aí depois Frei Luís foi esclarecer a ele, dizer para ele o seguinte, olha, embora aquela paciente estava ali tão debilitada, o que eles estavam achando de maravilhoso? Primeiro, a fé e a resiliência daquela paciente, né? E eles falaram o seguinte, que a fé era tanta que tudo que a medicina podia oferecer, ela estava se submetendo com resiliência, ela estava se submetendo com paciência. Em momento nenhum ela estava ali condenando Deus, condenando Jesus, mas passando e procurando o tratamento que ela precisava, né? Que eles talvez não poderiam intervir da forma com que elas, né, todos ali gostariam que era a cura, porque estava dentro do projeto reencarnatório dela passar por aquilo, mas o auxílio, né, para ela poder continuar seguindo, chegaria. Mas que de uma coisa eles poderiam ter certeza, quando desencarnasse, iria chegar do outro lado, vitoriosa. O passo que ela iria dar iria ser um passo gigantesco, né? Então, que todos nós possamos ter esse discernimento. Jesus veio ao mundo, deixou os ensinamentos, e um dos ensinamentos de Jesus foi ter fé, foi ter coragem, foi ter uma fé dentro de nós inabalável, a fé no Criador. E esse Criador, o nosso Deus, essa energia suprema, ele sabe de todas as coisas. Se nós estamos em determinados momentos, é porque nós precisamos estar e passar. E Jesus coloca no nosso caminho pessoas boas, né? Que nos dão uma palavra amiga, que nos dão a mão quando a gente precisa, que nos dão um colo quando a gente precisa, embora a gente encontre também aqueles que nos dão os pés, né? Muitas das vezes, mas se Jesus, o Espírito mais evoluído que passou pela Terra, foi tão apedrejado, imagine nós, né? Imagine eu, um ser tão imperfeito, que carece ainda tanto de evolução, nós vamos passar por turbulência. Jesus disse, né? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, né? Mas vencer é possível. Então, que todos nós tenhamos dentro dos nossos corações essa certeza de que todo sofrimento tem fim, assim como também tem fim os momentos felizes. Talvez os finais não sejam conforme a gente quer, porque a gente quer escrever os finais, né? A gente quer que os finais sempre sejam finais felizes. Mas acreditem, aqueles que chegam do outro lado vitoriosos, os finais foram felizes, ainda que tenham tido a perda do corpo físico, que nos é tão dolorido, né?
que nos é tão sofrido, que corta tanto na nossa carne, mas que nós possamos ir fazendo esse exercício diário, esse exercício constante, para que, quando também for chegado o nosso dia, que nós possamos receber essa glória, né? De nos dizer, olha, vocês vão chegar lá na frente, vitoriosos, né? O livro que eu quero é A Face Oculta da Medicina, né? Esse Paulo César Frutuoso, ele é médico, né? E espírita, né? Ele espírita há mais de 30, 40 anos, né? O pai dele era espírita, ele espírita. Então, ele contrasta muito essa questão da medicina com a espiritualidade, né? Então, ele fala a face oculta da medicina, ele vai colocar lá termos que a gente vai entender, mas termos também bem técnicos. Os termos técnicos, eu vou passando por cima, uns eu pesquiso, eu quero pegar a essência, né? Mas eu quero ler esse livro. E o outro é Espíritos Decaídos e Materializados, né? Pode ter certeza que nesse livro aí pode ter muita coisa sobre obsessão, ou eu não sei ainda, né? Eu falo pelo título, eu ainda não li a sinopse, mas eu vou procurar. Mas ele fala desses espíritos decaídos, materializados, e eu quero saber o que espíritos são esses, o que, que eles fizeram e por que, né, eles foram aí, então, decaídos, né? Ele quer dizer decaído no sentido de como em capela, né? Os espíritos que vieram de capela foram decaídos. Mas eu não sei se aqui nele tem alguma coisa sobre obsessão. Mas eu vou ler, eu quero ler e poder estudar. Né? É Paulo César Frutuoso, mas escreve fructuoso, né? Fructuoso. A face oculta da medicina e espíritos decaídos materializados. Eu vou digitar aqui para vocês. Cadê? Cadê o meu cursor? O livro chama A Face Oculta da Medicina, e o outro é Espíritos Decaídos e Materializados. Ah, foi sem acento, mas tá valendo, né? E o autor, ele chama Paulo César, eu acho que é esse, Fructuoso. Então, são livros que a gente precisa ir ler para entender, né? E é aquele negócio, gente, cada vez mais os médicos estão levantando, né, essa questão da espiritualidade, e isso muito nos interessa. A gente sabe que a medicina ela precisa caminhar junto com a espiritualidade, porque nós somos espíritos, né? E esse dentro que ele fala da medicina, esse é a face oculta da medicina, ele vai falar até mesmo da possibilidade que ela existe e ela é real, do espírito não é manusear, talvez seja essa palavra sim, mas o fato deles conseguirem manipular, acho que essa é a palavra certa, os átomos, né? Então, isso são termos científicos, mas, a grosso modo, a gente já sabe que isso já existe, talvez a gente só não explique dessa forma, mas essa caneta que está aqui na minha mão, ela é formada de átomos, né? Assim como nós também somos formados por átomos, né? Mas um espírito que tem uma determinada evolução, que trabalhe para o negativo ou para o positivo, eles conseguem perfeitamente, se quiserem, desmaterializar essa caneta. Então, para eles, uma coisa muito simples, uma caneta que eu posso colocar aqui em cima, se um espírito, de alguma maneira, entender que ele tem que desmaterializar, essa caneta simplesmente some, né? Ele conta que ele, em reunião, já fez na reunião fechada, né? Dentro do Centro Espírita Laje Frei Luiza, em Rio de Janeiro. Não sei se foi ele que conta isso ou alguém vai com o relógio. Só que no momento da reunião,
todo mundo vai entrar para dentro da sala, onde tem uma cabine, e fala, olha, todo mundo retire os relógios, né? E alguém tirou um relógio, guardou em determinado lugar. Quando voltou a reunião, terminou, cadê o relógio? Né? O relógio já não estava mais ali. Todo mundo procurando por esse relógio, procurando por esse relógio. E era impossível alguém ter pegado o relógio e levado, porque eram só eles que estavam ali. Né? E cadê o relógio? Né? E era um relógio, parece que tinha de um valor aquisitivo alto. Né? E eles foram reclamar para o dirigente lá, olha, o relógio sumiu. E aí, nesse momento, veio o mentor da casa e falou, olha, nós já sabemos o que aconteceu, mas nós também pedimos que não venham com determinados objetos para as reuniões. E aí, numa reunião juntamente com esse mentor, eles conseguiram materializar novamente o relógio. E aí ele vai explicar como, né? Como que um espírito consegue pegar um relógio que é formado por átomos e desmaterializar esse relógio, né? O relógio simplesmente desapareceu. Então, somente um outro espírito, né, que pendendo para o bem, que eram os dirigentes ali daquela casa, conseguiram novamente materializar, trazer de volta, né? Porque esses ataques, eles existem de alguma forma, né? Então, é muito interessante, a gente tem que ir lendo, né? Tem que ir aprofundando nesses negócios para a gente poder ir sabendo até mesmo o linguajar, como que eles conversam, para a gente ir se desenvolvendo também, né? Então, é muito interessante. Meu filho, esse final de semana, falava para mim assim, olha, mãe, você acredita que um espírito pode arredar uma cadeira? Pode pegar uma cadeira e colocar para um outro lugar? Perfeitamente possível, né? Mas ele fala, mas como? Eu falei, ó, nós estamos numa matéria densa, né? Uma matéria densa, pesada, formada de átomos na Terra. E existem espíritos extremamente inteligentes. Não existem os hackers, que ficam o tempo todo tentando invadir as contas bancárias? São indivíduos extremamente inteligentes, mas eles usam a inteligência para fazer o mal. Mas, em contrapartida, existem aqueles hackers que também anulam a ação desses criminosos, que são também extremamente inteligentes, né? Então, são os mesmos em polos diferentes, né? Então, é perfeitamente possível que isso aconteça. Não duvido disso, né? Porque a gente duvida de muita coisa, mas a gente esquece, né? Que nós não somos os seres mais inteligentes que estamos habitando este universo. Existem espíritos infinitamente, como se diz, anos-luz na nossa frente. Tenho certeza disso. Pois é. Oi, Socorro, boa noite, tá boa? Deus te abençoe e te guarde. Por nada, Ana Paula. Vamos ler, né, gente? A gente tem que ler para entender. É, Haroldo é um querido, né? Eu doido de me encontrar com ele. Não encontro, mas uma hora eu vou encontrar, vocês vão ver. Uma hora eu vou encontrar. Pena que durante as audiências não vou falar nada, né? E se bobear, se eu tentar ir nos bastidores, nem sei, né? Tem que... E já pensou marcar um despacho, hein? Misericórdia. Aí chega na hora, não tem despacho nenhum. Mas é isso, né, gente? Tá valendo. Mas Haroldo é um querido, muito inteligente. Haroldo veio para poder dizer aos quatro cantos, né? Ajudar a fortalecer muito essa corrente espírita aí, que tanto necessita. Tudo bem, gente? Vamos encerrar? Jesus, obrigado pela noite de hoje. Jesus, obrigado por pacientemente estar conosco através dos nossos irmãos espirituais que se encontram nessa noite. Jesus, que todos possam retornar em paz.
Jesus, que nossa casa neste momento seja limpa de toda e qualquer energia negativa. Que nossa casa seja templo do Espírito Santo. E todos aqueles que porventura estão insistindo em permanecer por aqui, que todos possam seguir o seu caminho, que todos possam entender e que essa nossa espiritualidade amiga que trabalha incessantemente possa encaminhar todos eles, deixando a nossa casa, o nosso coração, a nossa mente, a egrégora da nossa casa protegida e harmonizada. Que todos vocês tenham uma noite de paz, de tranquilidade e que todos nós possamos ter na noite de hoje um sono reparador. Fiquem com Deus. Até amanhã no Evangelho no Lar. Tchau, gente!